Olá, graça e paz, querido. Hoje eu quero falar com você, poder colaborar com você na compreensão do que realmente é arrependimento. Muitas das vezes a gente confunde o que de fato é arrependimento. Então, a partir de hoje, eu quero trazer essa clareza ao teu coração para que definitivamente você compreenda o que é arrependimento, que não confunda mais o que é e o que não é arrependimento. Nosso texto inicial vai ser Salmos 51, do 1 ao 10, que diz assim: Tem misericórdia de mim, ó Deus, por causa do teu amor, por causa da tua grande compaixão. Apaga as manchas da minha rebeldia, lava-me de toda a minha culpa, purifica-me do meu pecado. Pois reconheço minha rebeldia, meu pecado me persegue todo o tempo. Pequei contra ti, somente contra ti. Fiz o que é mal aos teus olhos, por isso tens razão no que dizes, e é justo teu julgamento contra mim, pois sou pecador desde que nasci, sim, desde que minha mãe me concebeu. Verso 6. Tu, porém, desejas a verdade no íntimo e no coração me mostras a sabedoria. Purifica-me de minha impureza e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco que a neve. Devolve-me a alegria e a felicidade. Tu me quebraste, agora permite que eu exulte outra vez. Não continues a olhar para os meus pecados. Remove as manchas de minha culpa. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito firme. O Espírito Santo é quem produz o arrependimento no coração da pessoa. Aí você precisa ir comigo lá no Evangelho de João, capítulo 16, do 8 ao 11, que diz assim: Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque o mundo se recusou a crer em mim. Da justiça, porque eu voltarei para o Pai e não me verão mais. Do juízo, porque o governante desse mundo já foi condenado. Alguém pode dizer que está arrependido e voltar a praticar o mesmo erro? Esse não é o verdadeiro arrependimento que a palavra nos mostra. O mundo ensina que se arrepender do que faz é algo vergonhoso e muitas pessoas chegam a dizer que fariam tudo outra vez, mesmo vendo ter cometido tantos erros. No meio religioso, duas correntes opostas prejudicam a compreensão do verdadeiro arrependimento. Primeiro, liberalismo. Ensina que tudo é normal e não vê erro nas coisas, sem reconhecer o pecado. Aí a gente vai um pouco mais à frente agora, nós vamos para 1 João, capítulo 1, verso 8, que vai dizer: Se afirmamos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não vivemos na verdade. Legalismo concentra o erro nas outras pessoas e não em si mesmo para se arrepender. Vamos para outro texto agora. Colossenses, capítulo 2, verso 20 ao 23, que vai dizer: Vocês morreram com Cristo e Ele os libertou dos princípios espirituais deste mundo. Então, por que continuar a seguir as regras desse mundo que dizem: não mexa, não prove, não toque? Essas regras não passam de ensinamentos humanos sobre coisas que se deterioram com o uso. Podem até parecer sábias, pois exigem devoção, abnegação e rigorosa disciplina física, mas em nada contribuem para vencer os desejos da natureza pecaminosa. Então você precisa entender que o liberalismo não vai te levar para o arrependimento e o legalismo também não vai te levar para o arrependimento. O liberalismo, você pode fazer, Jesus já te perdoou, já foi tudo salvo na cruz, tudo resolvido na cruz, o que você fizer agora não dá nada, Jesus está contigo. Eles não falam descaradamente, eles não falam desse jeito assim abertamente, alguns até dizem, mas a maioria fala em palavras ali que você
ocultas que você não consegue entender de fato, ou de cara você não consegue compreender, mas aqueles que têm a palavra como sua regra de fé e prática não são enganados por esse tipo de pessoa. Então o liberalismo não te leva para o arrependimento, e nem o legalismo vai te levar para o arrependimento. Aquela coisa, não pode, não toca, não faça, isso é errado, isso é pecado. Muitas pessoas elas confundem doutrina com usos e costumes. E esse é o grande problema, porque entramos num profundo lugar de legalismo que não gera nenhum tipo de arrependimento e cada vez mais afasta a pessoa da comunhão com o Senhor. É ali a síndrome de Adão e Eva. Vamos aqui. Precisamos nos arrepender sinceramente, sem mascarar nossos erros e nem culpar outras pessoas. Querido, arrependimento é simples, é mudança e transformação da sua mente. Quando você clama pelo Espírito Santo de Deus em profundo arrependimento, transforma a minha forma de pensar, para que isso nunca mais se repita, para que nunca mais eu desonre o teu nome e a tua santidade, Jesus. Transforma a minha vida, transforma a minha mente e o meu coração. A partir desse lugar, e não é da noite para o dia, você precisa buscar a compreensão dessa transformação dentro de você. Jesus tem o poder de transformar no estalar de dedos. Nós precisamos compreender que arrependimento é você pedir perdão, se arrepender do seu pecado e nunca mais voltar nesse lugar. Talvez e possivelmente, ou com certeza, cairemos em outros pecados, mas esse pecado específico que você já se arrependeu, você não volta mais, porque esse arrependimento, através do Espírito Santo de Deus, te trouxe a renovação e a transformação da sua mente, no entendimento que você não cai mais naquele erro. Eu te pergunto, você se arrepende? Vamos aprender então sobre o que não é arrependimento através de alguns exemplos bíblicos de pessoas que não se arrependeram sinceramente. Arrependimento não é medo. Primeiro ponto, arrependimento não é medo. Atos capítulo 8, verso 17 ao 24, que diz assim: Atos capítulo 8, do 17 ao 24, que diz assim: Então Pedro e João impuseram as mãos sobre eles e receberam o Espírito Santo. Simão viu que as pessoas recebiam o Espírito Santo quando os apóstolos impunham as mãos sobre elas. Então ofereceu-lhes dinheiro, dizendo: Dê-me esse poder também, para que quando eu impuser as mãos sobre as pessoas, elas recebam o Espírito Santo. Pedro, porém, respondeu: Que seu dinheiro seja destruído com você, por imaginar que o dom de Deus pode ser comprado. Você não tem parte nem direito nesse ministério, pois seu coração não é justo diante de Deus. Arrependa-se dessa sua maldade e ore ao Senhor. Talvez Ele perdoe esses seus maus pensamentos. Pois vejo que você está cheio de amarga inveja e é prisioneiro do pecado. Simão foi um encantador que enganava as pessoas com ilusões. Isso você encontra em Atos capítulo 8, do 9 ao 11. Mas através dos apóstolos, o povo conheceu o poder de Deus, que é maior do que qualquer mágica. No meio das pessoas que receberam o Evangelho, Simão também demonstrou crer. Ele olhou ali no Atos capítulo 8, verso 13, mas assim ele vai dizer, o próprio Simão creu e foi batizado. Começou a seguir Felipe por toda parte, admirando-se dos sinais e milagres que ele realizava. Então, assim, entregar a vida para Cristo é o primeiro passo para uma jornada de fé, uma jornada da vida cristã, mas existe o processo de todos os dias.
A salvação foi um evento na sua vida, mas você precisa entrar num lugar de profundo arrependimento e de santificação constante. É a santificação progressiva. Você avança na sua santificação, mas não existe santificação sem antes ter arrependimento. Aqui, ó. Por causa das maravilhas que eram realizadas. Quando Simão viu as pessoas recebendo o Espírito Santo, que as capacitava para operar milagres, pensou que seria como a mágica que podia ser comprada. Por isso ofereceu dinheiro aos apóstolos em troca desta capacidade. Pedro repreendeu severamente a Simão, porque estava interessado em lucrar através do dom espiritual. Não parece com nada que nós vemos nos dias de hoje. Não, só aconteceu lá atrás. Aqui, nesse tempo, não acontece esse tipo de coisa, não, né? Mas Simão foi humilde e pediu que orassem por ele para que não fosse castigado por Deus. O exemplo de Simão demonstra que não houve arrependimento sincero quando ouviu o evangelho pela primeira vez, e nem quando Pedro o exortou. Na verdade, Simão teve medo do poder dos apóstolos, que superou sua mágica, e depois das consequências da sua ganância. Existem pessoas que dizem estar arrependidas porque estão com medo de colher o que plantaram. Gálatas, capítulo 6, verso 7, que vai dizer assim: não se deixem enganar, ninguém pode zombar de Deus. A pessoa sempre colherá aquilo que semear. Por isso, não podemos confundir o arrependimento com o medo. O verdadeiro arrependimento nos traz a segurança de que não existe mais condenação para quem foi perdoado e está com Jesus. Romanos 8, 1. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O medo de ser descoberto e do que as pessoas vão pensar não revela o verdadeiro arrependimento, porque Deus já sabe de todas as coisas. O medo não é um sinal de arrependimento. É isso que precisamos entender. Medo não é sinal para arrependimento. Plantou, colheu. Tudo que nós estamos plantando todos os dias da nossa vida, nós colheremos. Se estamos plantando frutos, sementes boas, colheremos frutos bons. Mas se estamos semeando sementes ruins, colheremos frutos ruins. Isso é inevitável. Mas nós precisamos entrar num lugar de profundo arrependimento por intermédio do convencimento do Espírito Santo de Deus sobre nós, para nós trocarmos a nossa semente e deixarmos de colher frutos ruins para colhermos frutos bons. Para quê? Para unicamente a honra e a glória do nosso Jesus Cristo. Arrependimento não é decepção. Agora a gente vai lá atrás em Números. Vamos pegar em Números, capítulo 22, do 22 ao 34, que vai dizer assim: a ira de Deus se acendeu porque Balaão foi com eles, de modo que enviou o anjo do Senhor para se pôr no caminho e impedir sua passagem, enquanto Balaão ia montado na jumenta, acompanhado dos 2 servos. A jumenta de Balaão viu o anjo do Senhor em pé no caminho, segurando uma espada. A jumenta se desviou do caminho e saiu para um campo, mas Balaão bateu nela e a fez voltar para o caminho. Então o anjo do Senhor se pôs no lugar onde o caminho se estreitava, entre os muros de 2 vinhedos. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, tentou passar pelo espaço apertado e espremeu o pé de Balaão contra o muro. Por isso, Balaão bateu nela outra vez. Então o anjo do Senhor foi mais adiante no caminho e se pôs num lugar estreito demais para a jumenta passar, seja pela direita ou pela esquerda. Quando a jumenta viu o anjo, ela se deitou. Apesar de Balaão ainda estar montado num ataque
Balaão está montado. Num ataque de raiva, Balaão espancou com uma vara. Então o Senhor fez a jumenta falar: "O que eu lhe fiz para você me bater 3 vezes?" Perguntou ela a Balaão. "Você me fez de tolo", gritou Balaão. "Se eu tivesse uma espada, eu mataria você. Mas eu sou a mesma jumenta que você montou a vida toda", disse ela. "Alguma vez eu fiz algo parecido?" "Não", respondeu Balaão. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão e ele viu o anjo do Senhor em pé no caminho, segurando a espada. Balaão curvou a cabeça e se prostrou diante dele com o rosto em terra. "Por que você bateu 3 vezes na jumenta?" perguntou o anjo do Senhor. "Eu vim para impedir sua passagem, pois você insiste em seguir por um caminho que me desagrada. 3 vezes a jumenta me viu e se afastou. Se ela não tivesse se desviado, certamente eu teria matado você e poupado a vida da jumenta." "Pequei", disse Balaão ao anjo do Senhor. "Não percebi que estavas no caminho impedindo minha passagem. Se tu opões a minha viagem, voltarei para casa." Balaão era um vidente, uma pessoa que fazia orações e anunciava profecias. Isso você encontra em Números 24, do 3 ao 4. "Por isso fui contratado para amaldiçoar o povo de Deus." Mas Balaão disse que só faria o que Deus mandar, e quando foi orar a Deus, e Deus lhe avisou que não poderia amaldiçoar um povo que já é abençoado. No primeiro momento, Balaão demonstrou que ia obedecer a Deus e recusou a oferta dos inimigos do povo de Deus. Balaque, rei dos Moabitas, mandou que voltassem e fizessem uma oferta ainda maior. Balaão hesitou e, mesmo assim, foi com os homens sob o aviso de falar somente o que Deus permitisse. No caminho para Moabe, a jumenta em que Balaão montava empacou e não quis seguir porque um anjo de Deus a impedia de prosseguir. Balaão bateu na jumenta até que ela milagrosamente falou com ele como se fosse uma pessoa. Isso fez que Balaão abrisse os olhos e visse o anjo de Deus no meio do caminho. O anjo de Deus exortou Balaão sobre a sua persistência no erro. Nesse momento, Balaão confessou seu pecado. O anjo lhe advertiu novamente que só poderia falar o que Deus mandasse. Balaão não estava arrependido, apenas ficou decepcionado com a jumenta e o que aconteceu no meio do caminho. Estava acostumado a falar e todos aceitarem, mas agora teve que se sujeitar à sua jumenta. Se nem o seu animal de carga o obedecia, e se Deus poderia usar até a jumenta para falar em seu nome, então Balaão se viu encurralado sem saber o que fazer. Preste bem atenção nisso que eu vou dizer agora. A decepção cerca o caminho de muitas pessoas quando estão fazendo coisas erradas. Deus permite que as coisas deem errado para que a pessoa veja que está fazendo errado. Mesmo assim, muitos não conseguem perceber. Na hora da frustração, vem o sentimento de tristeza que se confunde com arrependimento. Mas, na verdade, é apenas uma decepção por não ter conseguido fazer como queria. 2 Coríntios, capítulo 7, verso 10. 2 Coríntios, capítulo 7, verso 10, vai dizer assim: "Porque a tristeza que é da vontade de Deus conduz ao arrependimento e resulta em salvação. Não é uma tristeza que causa remorso, mas a tristeza do mundo resulta em morte." Estar decepcionado não é o mesmo que se arrepender. Decepção não é arrependimento. Medo não é arrependimento. E, próximo ponto, remorso também não é arrependimento. Vamos lá para Hebreus capítulo 12? Se nós formos lá para Hebreus capítulo 12, nós vamos ler o verso 16 e o verso 17, que diz assim: "Vigiem para que ninguém seja imoral ou profano como Esaú, que trocou seus direitos como filho mais velho por uma simples refeição.
Como vocês sabem, mais tarde, quando ele quis a bênção do pai, foi rejeitado. Era tarde para que houvesse arrependimento, embora ele tivesse implorado com lágrimas. Esaú era o filho mais velho de Isaque. Um dia, Esaú chegou do campo faminto, pediu comida a seu irmão gêmeo Jacó, que lhe fez um cozido muito cheiroso. Você encontra isso em Gênesis capítulo 25, verso 29 e 30. Mas Jacó disse que só daria comida a seu irmão se aceitasse a proposta de abrir mão de seus direitos de filho mais velho, herdeiro privilegiado com a bênção paternal. Na hora da fome, Esaú não pensou em mais nada além de comer. Desse modo, Esaú trocou sua herança por um prato de comida. Antes de Isaque morrer, Jacó armou uma situação para receber a bênção de seu pai no lugar do seu irmão Esaú. Com isso, Esaú não se arrependeu, mas ficou com ódio do seu irmão, pensando em se vingar. O sentimento de Esaú foi remorso, o que é diferente de se arrepender. Quando caiu em si pelo seu erro, não pensou em como se consertar, mas deixou que a tristeza se transformasse em ódio pelo seu irmão. O remorso é como um mal-estar pelos erros que a pessoa comete, mas não com a disposição para se corrigir. Vou repetir, o remorso é como um mal-estar pelos erros que a pessoa comete, mas não com a disposição de corrigir. Quem sente remorso coloca a culpa nos outros e não tem coragem de assumir seu erro. Muitas pessoas só percebem seus erros quando já é tarde demais para consertar. O remorso não é arrependimento, porque não produz mudança. Então eu te digo, arrependa-se. Arrependa-se. Atos 3:19 vai dizer: Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. A pregação de Jesus era baseada no arrependimento. De igual modo, os profetas e apóstolos, bem como grandes pregadores da história, basearam sua pregação na mensagem sobre o arrependimento. Hoje, a igreja carece de aprender mais sobre isso. Muitos estão acomodados e conformados com coisas que Deus não se agrada. Romanos capítulo 12, verso 1 e o verso 2 vai dizer assim, conhecidíssimo: Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus, por causa de tudo que Ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imite o comportamento e os costumes desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Por causa de nossas desculpas, não conseguimos reconhecer que estamos errados e nos arrepender sinceramente. Pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. 1 Timóteo 4:2. Jesus disse que por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Mateus 24:12. O povo de Deus não está entre esses quase todos. Por isso, precisamos pedir ao Espírito Santo de Deus que nos traga esse verdadeiro arrependimento de pecados. Busque o verdadeiro arrependimento. Busque constantemente o verdadeiro arrependimento. Entre no lugar de profundo arrependimento. Não confunda, arrependimento não é medo, arrependimento não é remorso. Arrependimento, ele não é dor. Arrependimento não pode ter medo, não pode ter remorso. Arrependimento não pode ter ódio. Arrependimento tem que haver transformação da mente. Então permita nesse dia que o Espírito Santo de Deus transforme a sua forma de pensar para o louvor da glória de Deus e você confesse os seus pecados, transforme, se arrepende e nunca mais volte nesse lugar. Em nome de Jesus.